Olá, eu sou a Tatiane e faço parte da equipe de suporte da Neopag. Nesse vídeo, eu vou te ajudar a como utilizar a plataforma. Para cadastrar o seu cliente, basta vir na opção Cadastro e Análise de Crédito. Lembrando que na opção Análise de Crédito, a gente insere o CPF dele pelo Serasa para verificar se ele possui débito. Na opção de cadastro manual, não é feita essa opção pelo Serasa. O cadastro manual, você somente preenche os dados do cliente e começa a vender para ele. Ou seja, não tem segurança daquele crédito. Por quê? A gente não insere o CPF dele no Serasa e não consegue verificar se ele possui alguma dívida. Então, é sempre muito importante vir pela análise de crédito e consultar o CPF dele pelo Serasa. Então, vamos lá. A gente vai na opção Cadastro, Análise de Crédito e digita aqui o CPF dele. Clica na lupinha para pesquisar e ele vai trazer as informações desse cliente. Ele vai trazer nessa primeira tela o nome do cliente, o CPF dele, o celular, ou seja, todos os dados pessoais que tiver vinculado ao CPF dele. Feito isso, a gente clica no balãozinho continuar e vai aparecer para você algumas perguntas. Essas perguntinhas podem influenciar no score do seu cliente. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Você conhece esse cliente? Vamos colocar que não. Você conhece algum motivo para não oferecer crédito para ele? Não também. Clique em continuar e ele vai trazer agora o limite sugerido de crédito. Nessa parte, ele está pesquisando o CPF do seu cliente para ver se ele tem algum débito, ou seja, ele trouxe aqui um limite sugerido de R$ 1.000, tá? E nesse botãozinho aqui de dívidas, onde eu estou clicando, você clicando nele, você consegue verificar se ele tiver alguma dívida junto ao Serasa. Você consegue ver qual a instituição que ele deve, qual o valor que ele deve e desde quando que ele possui essa dívida. Nessa tela, você tem a opção de cadastrar esse cliente para vender para ele, clicando em continuar, ou você pode recusar esse cliente caso o limite sugerido dele seja 0. Se a gente faz a pesquisa dele e traz um limite sugerido de 0, a gente aconselha não vender para esse cliente. Então, a gente clicaria aqui em recusar. Mas, caso a loja queira vender para esse cliente, mesmo o limite sugerido sendo 0 e um score baixo, você tem essa autonomia. Você pode clicar em continuar e alterar o limite dele. Então, aqui nós vamos clicar em continuar. E nessa tela vai aparecer para você qual é a data de vencimento da fatura desse cliente e qual o limite de crédito dele. Lembra que eu falei para vocês agora que você poderia alterar o limite dele? É justamente nessa tela. Supondo que o limite sugerido fosse 0, você conseguiria alterar nessa tela o limite de crédito dele. O dia do vencimento da fatura dele você altera por aqui e clica em aprovar cliente. Feito isso, nessa tela ele vai pedir para você atualizar o telefone do cliente. Você atualiza o telefone, é de extrema importância que o telefone do cliente esteja atualizado, porque se porventura esse cliente fica devendo a loja, fica em débito com a loja, a nossa equipe de cobrança consegue contatar esse cliente. A gente faz envio de SMS, ligação, a gente consegue mandar mensagem de cobrança pelo WhatsApp dele. E também, se o token da loja estiver ativo, ele recebe também o SMS com o token de segurança para compra por esse telefone. Então, é de extrema importância que o telefone dele esteja atualizado. A próxima etapa é a etapa de documentos. Essa etapa é de extrema importância. É sempre muito importante que a loja envie os documentos do cliente. Quais documentos que é necessário? Um documento com foto. Pode ser o RG, pode ser uma CNH. Importante enviar o documento com foto e legível, frente e verso do documento e uma selfie, né, uma foto do cliente segurando o documento dele, como fazem os bancos digitais, para provar que é aquele cliente, que é o próprio cliente, né?
Então, aí a gente exige uma foto frente e verso desse documento e a selfie do cliente segurando o documento dele. Aqui, como é somente uma simulação, a gente vai pular etapa para ir para a próxima parte. Mas, como eu informei, é importante que envie os documentos do cliente. O comprovante de endereço, a gente pede também uma conta de água, uma conta de luz atualizada no nome do próprio cliente. Então, ou seja, documento e endereço é de suma importância. Caso esse cliente venha a entrar em inadimplência e a loja queira inserir esse cliente na restrição, nós só conseguimos restringir esse cliente se o documento dele, o endereço dele, estiver inserido no cadastro dele. Por quê? Para a gente inserir esse cliente no Serasa, ele pede os dados pessoais desse cliente e a gente precisa também do endereço dele para enviar a carta para o endereço dele de notificação. Então, ou seja, documento, telefone e endereço é de suma importância que esteja cadastrado no perfil desse cliente. Como a gente está fazendo somente uma simulação, nós vamos pular essa etapa e, por último, ele vai pedir um comprovante de renda desse cliente. A gente pede também que seja enviado um comprovante de renda de no mínimo 3 meses, né, que o mais atualizado. E é isso. A parte de cadastro é isso. Feito isso, o cadastro do cliente já está concluído.